Olá, sejam bem-vindos à aula Oficina DataSUS, do módulo 4, Estruturação de Dados. Para essa aula temos algumas informações importantes, que é assistir às aulas anteriores, é muito importante para poder entender como funciona o Wikidata, o DataSUS, o OpenStreetMap. É importante ter uma conta válida no Wikidata, Wikipédia. É importante também ter uma conta válida no OpenStreetMap, ter acesso ao Google Planilhas, ou seja, uma conta Google, e que preferencialmente seja feito um computador ou notebook, para que assim a gente consiga trabalhar melhor com os dados. Quando os dados são baixados, como nas aulas anteriores, a gente tem uma tabela CSV como essa daqui. Essa tabela é do estado de São Paulo e a gente percebe que a tabela está bem de uma forma um pouco complicada de visualizar, parece até um pouco desorganizada. Mas na verdade é a forma que ela vem. Então a gente vê que tem as informações do IBGE, o estado, o nome do município, o código único de cada estabelecimento de saúde. Então, a primeira etapa que a gente fez aqui é organizar cada um desses dados, fazendo um filtro para separar por cidade. Nesse caso específico, nós vamos começar trabalhando com a cidade de Bauru. Nesse momento, eu já organizei os dados do município de Bauru, como é possível ver aqui na tela. Então, filtrou somente os estabelecimentos existentes dentro desse município. Isso é importante porque são muitos dados, né? Então, facilita muito trabalhar só dentro de um município em vez de trabalhar com todo o estado. Inclusive, é bem recomendável, até mesmo porque são muitas informações e quanto mais informações, mais suscetíveis a erros. Depois, numa nova aba, o que foi feito aqui é uma melhor organização, mostrando somente os dados que existem coordenada geográfica, porque sem os dados de coordenada, a gente não consegue trabalhar com a localização dentro do OpenStreetMap. Então, o que foi feito aqui é filtrou os dados que possuíam coordenadas. No final, a gente vai deixar somente aqueles dados que nos interessam para serem inseridos dentro do Wikidata. Por exemplo, o nome, a razão social, o CNPJ, o endereço. Percebe-se que aqui o endereço ele já foi mesclado, os dados, ou seja, a rua, o número, o CEP, o bairro, estão todos em uma coluna, porque é uma forma que a gente lê. Em vez de estar colocando o nome da rua, o número e o bairro de forma separada, agora todos esses dados estão unidos em uma única coluna, porque ele vai ser inserido dentro do Wikidata de uma forma mais compactada. Isso é melhor para a gente entender e visualizar esses dados. Outra coisa interessante também é que as coordenadas elas foram aqui aglutinadas de duas colunas para uma coluna só, porque é a forma que o Wikidata lê essa informação. Bom, os dados agora eles já estão numa tabela Google, ou seja, uma tabela online, que você aí na sua casa pode ter acesso à tabela. Com uma facilidade, porque ajuda muito a fazer esse trabalho em conjunto com outras pessoas. Então aqui estão os dados originais de Bauru, são aqueles mesmos dados que a gente estava vendo na tabela do Excel, e eles foram organizados agora para algumas colunas bem específicas que atendem os requisitos do Wikidata. Então, na aula sobre o Wikidata, isso já foi falado e também no Quick Startments foi falado sobre essas colunas e como elas são importantes serem organizadas. Mas, de uma forma geral, a gente vai ter aqui o também conhecido como o rótulo, a descrição em português. O que seria esses três primeiros elementos? Abrindo um exemplo aqui do Wikidata, a gente consegue ver o que seriam eles. A gente tem aqui, por exemplo, o rótulo, que é Centro de Especialidade Médica Municipal Policlínica em Bauru. Temos o rótulo em português, a descrição e também como ele é conhecido. E também temos as declarações, por exemplo, é uma instância. Esse centro de especialidades é uma instância de centro de saúde. Está localizado no país Brasil, localizado na unidade administrativa de Bauru. As suas coordenadas geográficas são esse é o seu endereço, esse é o seu código postal e esse é o seu código único de identificação, bem como também a linha de identificação no OpenStreetMap. Para que isso exista aqui no Kidata, voltando aqui na tabela, é preciso que exista, cada uma das colunas vai representar uma dessas informações, uma dessas declarações que existem aqui. Então, por exemplo, a instância D, essa instância representando o centro de saúde, está nessa coluna H, representando a instância de Wikidata. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, que é esse código que está demonstrado aqui. Também pode ter uma outra instância, por exemplo, se for particular, é uma empresa, localizada
unidade administrativa. A gente sabe que é Bauru, então esse é o código de Bauru, o país é o Brasil. O endereço, lembra que a gente falou anteriormente, que é importante estar unido para na hora que mostrar aqui o endereço, esse endereço esteja corretamente informado. As coordenadas geográficas e o código CNES. É bem interessante essa questão do código, porque se a gente voltar aqui na tabela original, a gente vai ver que o código CNES ele é um pouco mais curto. Mas para que essa leitura seja feita, ou seja, aqui está o código CNES original. Esse é o código que representa o estabelecimento de saúde, como se fosse o CPF do estabelecimento de saúde. Mas que a gente possa fazer a consulta, a leitura desse código direto no site do DataSUS ou nos sites de pesquisa que acessam o DataSUS, é importante que antes desse código exista essa variedade, ou seja, essa quantidade de números que representa o código de IBGE do município. Então, a gente faz uma parte de concatenar esses dados para que possa mostrar uma junção entre o código de IBGE do município com o código CNES. Mas se a gente for reparar, aqui nós temos o nome fantasia, razão social. Na nossa tabela que estamos editando para o Wikidata, não vai ter nome fantasia e o razão social. Nesse caso, o nome fantasia é o nome, entre aspas, mais importante, que é o nome que é conhecido por toda a população. Nesse caso, a gente vai estar substituindo, então, a questão de nome fantasia por rótulo em português. Ou seja, esse rótulo que vai aparecer aqui em cima, Centro de Especialidade Médica Municipal Policlínica, é o nome fantasia. E o nome também conhecido como é a razão social, porque é aquele nome mais técnico que as pessoas em geral nem sabem que existe, mas mesmo assim é um nome importante, então a gente vai colocar ele também conhecido como. Para que isso? Para que tenha mais informações sobre essa clínica, sobre esse hospital, para que dependendo da informação de como ela foi buscada, a gente possa encontrar, mesmo que esteja usando a razão social ou o nome fantasia. Então, já é uma informação bem importante a gente está colocando aqui. Outra coisa importante antes de inserir, porque nós vamos estar fazendo vamos estar enviando de forma massiva, é corrigir os dados. Ou seja, esses dados que estão coloridos aqui eu já enviei, então a gente vai começar a trabalhar com esses dados aqui que não foram enviados. Verificar se o nome está correto, se não está faltando algum acento circunflexo, um acento agudo, alguma correção de português. Por exemplo, aqui, ó, Centro de Microbiologia e Patologia Clínica. Esse E aqui está em maiúsculo. Não é um erro em si, mas geralmente não é assim que a gente utiliza, né? Então a gente vai colocar um E minúsculo aqui. Se o D ou EM tá aqui, a gente pode fazer uma substituição em massa, por exemplo, né? Substituir esse EM por E para ficar mais correto e facilitar a leitura pelas pessoas. Então a gente faz essas pequenas correções. E aqui no caso, vocês vão ver que repete o também conhecido, é simplesmente porque vai estar um em português e outro português BR. Nesse caso aqui, como a língua é a mesma e estamos trabalhando no Brasil, o que a gente vai fazer é copiar esses dados daqui. Vou até fazer vou copiar em massa esses dados. E vou estar copiando e colando para que tenha tanto em português do Brasil, como também em português de Portugal. Lembrando, como aqui a nossa língua, estamos trabalhando com português do Brasil, a gente só repete para que se uma pessoa lá em Portugal estiver pesquisando, apareça o nome correto também para ela aqui. Nesse caso não vai ter muita diferença, mas é simplesmente para não ficar em branco. Se você quiser também fazer a tradução em espanhol ou inglês, ou alguma coisa do tipo, pode estar fazendo também. O nome, geralmente, a gente não tem uma alteração na escrita, mas a descrição sim, né? Porque, por exemplo, aqui a gente tem unidade de atendimento médico. Em inglês não vai ser dessa forma, vai ser de outra forma. Então a gente pode vir aqui, adicionar uma língua, ou aqui também colocar uma outra coluna, basta copiar essa coluna, inserir ela aqui e alterar a forma de, em vez de português, para inglês. Muito bem. Agora nós temos também o rótulo, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai copiar todos os dados do rótulo, já que a gente já viu que é a mesma coisa, mas também para ter em português de Portugal e português brasileiro. A descrição, a gente já tem algumas definições, então é bem interessante você dar uma olhada nos dados dessa coluna e usar, por exemplo. O que significa, por exemplo, aqui, vamos ver uns exemplos mais clássicos, Hospital Beneficente Português de Bauru.
Uma descrição é uma frase simples e reduzida que explique de cara o que seja isso. Ou seja, é um hospital privado em Bauru. Às vezes é uma descrição que parece repetitiva, mas às vezes se eu coloco aqui IMFO, de cara eu não sei o que é isso. Então por isso que eu coloco uma descrição, uma clínica particular de saúde em Bauru. E a mesma coisa vai ter a descrição em português e português brasileiro. As instâncias também. Essa instância a gente já tem uma tabela mostrando as instâncias, mas pode ser utilizado como exemplo. Então, se você não entende, basta copiar uma dessas instâncias aqui, entrar no Wikidata e pesquisar sobre ela. Uma vez que você clique e pesquise sobre essa instância, vai mostrar as informações sobre ela. Por exemplo, essa instância aqui com esse código representa um centro de saúde, ou seja, uma instalação de saúde com foco principalmente no atendimento ambulatorial. Então, tem várias formas de a gente poder entender o que é isso. Por exemplo, a diferença é que a gente tem hospitais. Vamos procurar um hospital, para poder mostrar a diferença. O código, por exemplo, não vai ser o mesmo. Olha, esse daqui é o código de um centro de saúde, eu vou estar pesquisando agora um hospital. Então, esse daqui, por exemplo, representa hospital público, diferente de hospitais privados no caso. A descrição dele é um hospital de serviço público, né, mantido economicamente pelo governo. Então, é importante que na instância seja bem declarado para que a gente possa ter as diferenças, por exemplo, se é uma clínica, se é um hospital, se é um laboratório. Então, é importante averiguar qual que é a instância correta. E às vezes também tem duas instâncias. Por quê? Por exemplo, vamos voltar ao hospital, nem tanto. Mas algum pode ter uma segunda instância, porque esse daqui, no caso, além de ser uma clínica, ou seja, esse código que a gente já verificou que representa clínicas, tem esse outro código aqui também. Por quê? Olha, fiquem atentos que a gente já mostrou um porquê, que é clínica particular de saúde. Então vamos pesquisar esse Wikidata para entender o que é esse código. Uma vez que a gente pesquisa sobre esse código, a gente vai entender que ele representa uma empresa. Porque, pelo menos no Brasil, as clínicas particulares, pelo menos em sua grande maioria, além de ser, por exemplo, uma instância de uma clínica particular, é também uma empresa, porque não é público, visa o lucro. Então é interessante que a gente coloque essas duas categorias para que fique bem representado. Onde que ele está localizado? Então esse daqui é o código de Bauru. Eu voltando de novo aqui no Wikidata e pesquisando, é interessante que já mostra aqui, ó, Bauru. Então, a gente utiliza esse código, como já falamos anteriormente, para que não precise ficar escrevendo em várias línguas, porque é uma instância, um item que a gente já vai ter para todas as línguas, que é Bauru. E aqui é a mesma coisa para São Paulo. Continuando, a gente vai ter o endereço, a gente vai ter o código postal e as coordenadas. Lembra que a gente já falou anteriormente que a gente concatenou, né? A gente fundiu e colocou essa daqui é a forma que o Wikidata vai conseguir ler e depois vai mostrar bonitinho as coordenadas geográficas como está aqui. Então, para isso é esse formato que é o arroba e depois as latitude e longitude. Negativo, como a gente já explicou na outra aula também, porque a gente está nesse quadrante negativo. Temos o código aqui também, que a gente já explicou no início da aula, que é a parte de unir o dado do IBGE com o CNS. E se for uma empresa, a gente vai ter também o CNPJ. Então, o que está acontecendo? Todos esses dados aqui que a gente mostrou no início, eles estão organizados de forma que o Wikidata possa inserir dentro da sua base e que a gente possa conseguir visualizar esses dados. E para isso, como na aula do Eder sobre Quick Statements, a gente tem aqui que todo esse conjunto de dados que a gente vai ter para poder inserir eles lá no Wikidata. É interessante a gente ver alguns detalhes sobre isso daqui. Por exemplo, a gente tem aqui a coluna H3. A coluna H3, se a gente dá uma olhadinha aqui, é a instância D, ou seja, o que ele representa. E no Wikidata, tudo que a gente coloca, a gente quer colocar também alguma coisa importante, que é a fonte. Então, aqui dentro a gente já tem a fonte. Nesse caso aqui já está colocando a fonte, que é o CNES, inclusive já com o estado 35, que representa o estado de São Paulo. E aqui a gente também tem a data de quando esse dado foi consultado, que no caso é essa data que está aqui.
Então é importante que, por exemplo, se quando você estiver realizando essa atividade sobre dados do DataSource, seja de outro estado, verifique e altere uma vez pelo menos aqui na coluna A e altere a fonte que você está utilizando e atualize também a data que foi consultado. Uma vez que você fizer isso, basta clicar, para quem já está familiarizado, usar o Google, né, a tabela, e arrastar esse dado aqui, que ele automaticamente vai copiar e vai atualizar para todas as linhas. Mas é só importante lembrar, então, de que tudo que a gente vai estar colocando a partir da coluna H, que são as declarações, que elas tenham fonte, ou seja, a referência. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, tudo que a gente tem que colocar, é importante que coloque a referência para a gente saber de onde que isso está vindo. Principalmente quando a gente está trabalhando com dados massivos desse jeito, para evitar de parecer que a gente está fazendo algum tipo tem algum tipo de má intenção de colocar dados falsos. Então, todos esses dados aqui estão devidamente referenciados com a base lá da aula do DataSource, que o Hector já falou. Então, esses dados aqui foram onde a gente conseguiu eles. Uma vez que a gente verifique esses dados, ou seja, corrija as informações, verifique que está tudo certinho, dá uma olhada em todas as colunas, vê que todos os dados são adicionados, estão perfeitamente corrigidos, temos os dados que são necessários. Às vezes aqui, só para deixar claro, a gente não vai ter o CNPJ porque, por exemplo, se for uma unidade básica de saúde, um postinho, ele não vai ter o CNPJ, ele vai usar os dados, por exemplo, da prefeitura ou do estado. Então, nem sempre tem que ter CNPJ e alguns dados também podem estar faltando. Nem sempre a gente vai ter, por exemplo, o endereço completo, mas é importante a gente verificar e, de preferência, antes de inserir esses dados no Wikidata, verificar, por exemplo, as coordenadas estão bem localizadas, porque senão a gente vai ter que fazer esse trabalho depois. Então, ok, considerando aqui, por exemplo, esses 20 dados que tem aqui, a gente tem eles e a gente quer agora inserir eles no Wikidata. A gente vai para uma última aba que a gente tem aqui, que é o conjunto de comandos. Nesse conjunto de comandos, a gente tem um hiperlink que vai nos levar ao Quick Statements. Então, por exemplo, esses 3 primeiros conjuntos a gente já realizou, já inseriu dentro do Wikidata, e eu vou a partir do conjunto 4. Mas, enfim, nós vamos disponibilizar uma tabela com novos dados de uma outra cidade, mas exatamente como estamos fazendo aqui, você vai começar do conjunto 1, por exemplo. Uma vez que os dados estão prontos, eu vou clicar sobre a célula do conjunto que eu quero inserir e clicar no Quick Statements. Ele vai abrir direto no portal do Quick. Bom, nesse momento é importante que você já tenha a autorização para poder estar utilizando o Quick, ou seja, você vai fazer o login com a sua conta e para isso você tem que ter pelo menos algumas edições já feitas no Wikidata para que ele autorize essa edição em lote. Porque o que eu vou fazer aqui, fique bem claro, vou até colocar aqui uma quantidade maior de dados, ou seja, eu estou pegando aquele dado sobre, por exemplo, o Centro de Microbiologia e Patologia, e em vez de eu ter que vir aqui no Wikidata, escrever um por um esses dados de cada um daqueles estabelecimentos de saúde, o que eu vou estar fazendo aqui é inserir ele de forma massiva. Então, toda essa coluna que a gente tem aqui, essa coluna 2, cada uma dessas colunas, a gente vai ter aqui essas informações. Então, lembra, ó, aqui está o rótulo em português, aqui a gente tem, por exemplo, o conhecido como, a gente tem a instância, por exemplo, esse daqui é uma clínica, a gente tem a referência que diz, que justifica, que mostra e comprova que é uma clínica. A gente também mostra que é uma empresa, né? Por isso que a gente vai ter a questão aqui do CNPJ. Então a gente tem a localidade que está no município de Bauru. Então aquele código lá ele já leu, já entendeu que isso daqui é Bauru. E tudo nós temos as referências e a data de que quando isso foi consultado. Olha que bacana. Então aqui a gente tem certinho as coordenadas, que perfeitamente são na Terra, né? É bem redundante, mas é interessante que esteja tudo certinho. Então tudo está bem referenciado. Uma vez que eu estou logado, está tudo ok, o que eu vou fazer? Eu vou executar para que isso daqui seja inserido dentro do Wikidata e a gente vai ver isso acontecendo agora. Então, verifico aqui, são lotes de 20 e 20. É melhor que seja assim, porque se acontecer um erro, fica mais fácil também a gente corrigir algum desses erros. Então, eu clico aqui embaixo em executar e eu vou até lá em cima para a gente verificar o que vai acontecendo. Olha só que bacana. Ele está rodando, o verde é que está dando tudo ok e o azul é o processo. Caso algum desses daqui dê erro, ele vai aparecer vermelho.
Uma vez que a gente vê aqui, olha só, o Centro de Microbiologia e Patologia Clínica de Bauru acabou de ser criado e ele já tem o seu próprio código. Nós vamos esperar acontecer tudo. Olha só que bacana. Acabamos de inserir 20 dados de estabelecimento de saúde em Bauru no Wikidata. E eu posso ver isso daqui clicando sobre um desses itens. Então, esse Centro de Microbiologia e Patologia, que estava bem aqui, cadê? Centro de Microbiologia e Patologia. Ele vai estar aqui dentro. E aí, agora, olha só, já está inserido dentro do Wikidata. Que bacana, olha. Temos aqui o nome dele, temos também outras formas como ele é conhecido, temos tanto em português brasileiro como em português de Portugal, temos as instâncias, né, que é um centro de saúde e também uma empresa. Quando a gente clica aqui, a gente vê aquela referência. Isso é bem bacana, porque aqui vai mostrar da onde que ele foi retirado esses dados dentro do site do DataSource. A gente também tem a data, né, de quando eles foram consultados, temos o país Brasil, Bauru, que é a cidade, temos as coordenadas, que a gente pode até dar um zoom aqui e verificar se está certinho. Olha que bacana, aqui está falando que o endereço é na rua Maciel. Se a gente dá uma olhadinha aqui no mapa, ó, rua Gustavo Maciel, significa que esse dado parece estar bem correto, está tudo certinho. O código postal, que é o CEP, aqui a gente vai ter o código único do CNES, e lembra, né, com a junção do código do BGE da cidade de Bauru, ou da cidade que você vai estar fazendo atividade, e o CNES, que é o código único. E dessa forma, uma vez que eu clico, vamos ver aqui, olha só, Centro de Microbiologia e Patologia Clínica de Bauru. Aqui a gente está direto no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, verificando todas as informações que a gente pode mostrar que esse dado está correto, mas em vez de a gente estar buscando um por um, aqui a gente tem todos os dados reunidos dentro do Wikidata. Dessa forma foi muito fácil e prático de estar realizando essa busca dentro do site do CNES. Para finalizar, vamos abrir um exemplo aqui, por exemplo, esse Centro Médico Zacarias. Ou seja, os dados eles já foram criados, estão dentro do Wikidata. A gente clica aqui no dado criado. Estamos vendo aqui as informações sobre o Centro Médico Zacarias. Dentro dessas informações, a gente quer agora inserir esses dados dentro do Wikidata, dentro do OpenStreetMap. Como a gente verifica essa informação, até mesmo aqui para verificar se está correto, o endereço segundo os dados que a gente baixou é na rua Azarias Leite, número 1850. E aqui está inclusive o CEP dentro de Bauru. Então a gente já vê aqui pelo próprio mapa do OpenStreetMap que está vinculado ao Wikidata, ao Wikipedia, que realmente está na rua Zacarias. Então tem grande chance de estar correto. O que a gente vai fazer agora é clicar sobre as coordenadas geográficas. Quando a gente clica, a gente tem várias formas de verificar essas coordenadas. Lembra que na aula de OpenStreetMap a gente mostrou que tem os graus, minutos e segundos, tem a forma decimal, tem a forma geométrica, o TM. E a gente vai fazer essa edição agora por meio do OpenStreetMap. Então basta clicar no OpenStreetMap aqui e a gente vai dar um zoom sobre o ponto que o próprio OpenStreetMap vai estar mostrando, que é a localização desse centro médico, e a gente vai clicar em editar. Para a gente poder editar esse centro médico aqui no OpenStreetMap, é importante que, claro, você já tenha a sua conta e ela esteja logada. Uma vez que você logou, basta vir aqui e clicar em editar. Clicando em editar, ele vai carregar e a gente vai ter aqui a área sobre qual as informações do CNES nos informam a localização desse estabelecimento de saúde. E como a gente clicando aqui na linha da rua, a gente pode inclusive confirmar que é a rua Azarias Leite. Então, como a coordenada está informando que fica nesse lugar aqui, eu acredito que seja nesse daqui. A gente vai fazer o quê? A gente está tratando aqui, lembra que a gente mostrou na aula de OpenStreetMap que nós temos o ponto, nós temos a linha e nós temos a área. Como aqui se trata de um edifício que vai estar mostrando, esse edifício desse centro médico, a gente vai estar usando a área. Então eu vou clicar aqui sobre a área ou apertar o atalho 3 do teclado e vou demarcar a área que representa esse centro médico. Como aqui a imagem não tem uma resolução muito boa, então infelizmente a gente não pode fazer com muito detalhe. A gente está usando aqui a imagem em área do Bing. Posso tentar talvez com o Mapbox, deixa eu ver.
tá pior ainda. Temos aqui da ESRI, também não está muito boa. Então vou voltar mesmo com a Bing, que parece que está melhor. Inclusive em questão do deslocamento. Lembra que clicar também para fazer a ortogonizar, ou seja, deixar enquadrado, retangular. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai vir aqui e alterar o tipo do elemento. Nesse caso, a gente vai colocar uma clínica ou posto de saúde, porque aqui é uma clínica, um centro médico. E aí a gente pode agora colocar as informações que a gente já tem aqui. Então, ou seja, o nome, que é o Centro Médico Azarias, vou copiar e vou colar esse nome aqui. Operador, a gente pode ver, se a gente souber essa especialidade, a gente pode estar procurando essas informações no Google ou em outro site, pode estar colocando especialidades. Mas algumas informações a gente tem, por exemplo, o município é fácil, a gente está no município Bauru. O nome da rua também a gente tem o nome da rua. O número a gente também tem, que é o 1850, então basta vir aqui e adicionar o 1850. Temos também o CEP, então basta vir aqui e copiar esse CEP que está aqui. São todos os dados públicos que a gente conseguiu de forma livre e gratuita. É um edifício, ok, o horário de funcionamento eu não sei, mas você pode estar ligando, procurando. E é muito interessante que a gente pode colocar várias outras informações. Por exemplo, lá tem acesso a cadeirantes, tem ar-condicionado, tem o número de celular, tem um e-mail, tem um fax, tem alguma marca, algum telefone. É muito importante, por exemplo, o telefone. Então, se você, por isso que eu falei, é interessante fazer do seu município, da sua região, que você tem acesso, que você tem mais conhecimento, até mesmo porque vamos supor que esse endereço aqui estivesse errado. Você olharia e falar, não, aqui não fica esse centro médico Azarias. Então, vou procurar primeiro, vou vir aqui corrigir essas informações para depois procurar e inserir no OpenStreetMap. Eu já dei uma averiguada no Google, então me pareceu que está correto essa localização. Mas aí, então, já criamos esse dado, né, essa área da clínica aqui no OpenStreetMap. Para a gente vincular isso ao Wikidata é muito fácil, a gente basta vir aqui e adicionar o campo do Wikidata. E aí você pode ou digitar o nome, mas o que eu prefiro para evitar erro é voltar aqui no Wikidata, copiar esse código que está aqui e simplesmente colar. E ele já vai até mostrar, olha, Centro Médico Azarias. Uma vez que você clica, já coloca todas as informações que ele tem disponível para colocar aqui, que é o identificador, que é esse código único, a descrição, e você clicando aqui vai poder verificar esse item no Wikidata, que é aquele mesmo que já estava aberto. E olha que bacana, o nome já fica bloqueado, porque há uma tag Wikidata, ou seja, essa tag Wikidata aqui, que tem todas as fontes que a gente baixou, que a gente verificou que é uma fonte muito relevante, uma fonte segura, bloqueia o nome para que outra pessoa desavisada venha aqui e altere sem querer. Só vai conseguir uma vez que vier aqui e alterar ou deletar esse Wikidata, que geralmente as pessoas não fazem, porque uma vez que colocou aqui, ele vai clicar e vai ver, olha só, essa pessoa não tirou essa informação de qualquer lugar, não, ela tirou do CNES, porque vai ver aqui as referências, vai estar aqui os dados, vai ver inclusive aqui o código identificador do CNES. Então, essa etapa a gente construiu, vetorizou, né, a área desse centro médico, colocou as informações básicas disponíveis, todas que a gente já tinha, e ainda colocou o link do Wikidata. A partir desse momento a gente vai vir aqui e vai salvar. Nessa descrição a gente pode colocar uma pequena descrição, né? Por exemplo, vetorização da clínica de saúde em Bauru. O ideal, quanto mais informação possível, né? Então eu vou até copiar esse nome aqui para o OpenStreetMap, né? Clínica de saúde. No caso, eu vou descrever aqui qual que é, Centro Médico Azarias, em Bauru. Ou seja, acabei de fazer uma descrição que a pessoa, quando eu olhar essa edição que eu fiz, essa mudança, ou seja, que essa criado clínica ou posto de saúde, Centro Médico Azarias, ela entenda o que eu fiz aqui. Eu posso colocar, inclusive, outras informações ou fontes. E eu envio. Uma vez que esse envio é feito, essa informação vai estar disponível no OpenStreetMap para qualquer pessoa que vier aqui e verificar, possa conhecer. E agora uma coisa muito interessante, ou seja, está totalmente vinculado ao Wikidata, mas a gente fazendo uma outra coisa. Vamos clicar aqui embaixo nesse link que chama Ver no OpenStreetMap.
Ou seja, quando eu faço isso, eu vejo naquele mapa, que é um mapa que todo mundo vai ter acesso e uso. E aqui a gente tem esse código, que é um código único, é quase também como se fosse um CPF, para descrever e mostrar esse item que foi essa linha que a gente criou, na verdade essa área, né? Ele chama aqui de linha, mas é a área da clínica. E aí, copiando essa informação aqui, a gente volta aqui nessa informação, no item do Centro Médico Azarias, e vamos inserir um identificador. Então a gente vem aqui, escreve linha OpenStreetMap. Opa. Podemos colocar OpenStreetMap, que ele vai mostrar aqui, ó. Identificador de nó, se fosse um nó, identificador de relação, se fosse uma relação, mas identificador de linha, porque nesse caso aqui ele chama de linha mesmo sendo uma área. Então é só vir aqui, né, a gente encontrou, mas se eu perdesse isso daqui, tem outra forma? Tem. A gente pode clicar com o botão direito, mostrar o endereço, e mostrar as informações que tem aqui no endereço, mas se eu clicar aqui em mostrar, vamos procurar aqui, enfim, mostrar endereço, consultar elementos. Quando a gente clica em consultar elemento, ele vai mostrar todas as informações que a gente tem aqui. Então a gente vai procurar. No caso aqui, ele ainda não exibiu porque ele ainda não atualizou, não está aparecendo. Mas, por exemplo, eu seria aqui consultar elemento e ele vai aparecer esse edifício. Quando eu venho aqui e clico sobre ele, ele vai mostrar também aquela linha. Então, no caso, como ele não está aparecendo, o jeito que a gente fez é vir aqui no OpenStreetMap, ele vai carregar e vai mostrar essa linha. Então a gente está copiando essa linha aqui. Vamos voltar aqui no Wikidata. A gente está colocando o identificador de linha no OpenStreetMap e vai colar esse identificador e publicar. E olha só que bacana. Então, como eu falei, se a pessoa estiver aqui vindo a partir do OpenStreetMap nesse mapa, na hora que ele aparecer isso, ele pode simplesmente clicar aqui no Wikidata, que vai levar direto às informações do Wikidata. Mas quem estiver aqui no Wikidata, nossa, achei muito interessante, onde que está isso no mapa? Ele pode simplesmente vir aqui e clicar sobre o identificador de linha no OpenStreetMap, que vai abrir exatamente para a mesma informação que a gente estava. Por isso que a gente falou nas outras aulas sobre o OpenStreetMap e essa relação existente entre o OSM e as outras plataformas abertas como o Wikidata e dentro também da Wikipédia. Nesse caso aqui, como não tem dados para a gente criar uma página no Wikipedia, a gente vai ter só um Wikidata. Mas se fosse o caso de existir também uma página da Wikipedia, essas informações aqui também estariam disponíveis lá na página da Wikipedia e você poderia acessar também os dados do OpenStreetMap. Dessa forma, a gente conseguiu, recapitulando o que a gente fez hoje, organizar esses dados que a gente baixou do município de Bauru, colocar ele em colunas correlacionadas, organizadas de forma que a gente vai poder inserir dentro do Quick Statements a partir desse hiperlink que a gente fez. Nesse hiperlink que a gente criou, a gente colocou de forma automatizada 20 novos itens direto para o Wikidata, que foram criados um por um conforme os dados que a gente colocou. Uma vez que a gente criou esses dados dentro do Wikidata de forma automatizada, a gente clicou sobre as coordenadas geográficas, fomos no OpenStreetMap e procuramos a localização desse item conforme as coordenadas. Viemos aqui em editar. Ao abrir, a gente procura a região existente, criamos a área. Caso no OpenStreetMap já houvesse a informação, como nesse caso aqui já tem informação do CentroLab, a gente iria fazer o quê? Copiar os dados que a gente está encontrando, vindo aqui, colocando esses dados de nome, as especialidades, o endereço e colocando o código único do Wikidata. Dessa forma, a gente estaria fazendo toda essa relação. Vamos lá, salvamos, vemos aqui no OpenStreetMap. Uma vez que está no OpenStreetMap, a gente copia o código de linha e cola para que ele apareça no identificador, adicionando linha, procurando por OpenStreetMap. A gente vai procurar a relação de identificador de linha, a gente cola, publica e dessa forma ele vai estar adicionado às informações tanto no OpenStreetMap quanto também no Wikidata.
Então, essa é a forma muito prática, muito rápida de estar inserindo diversas informações, porque lembrando, né, ter que inserir uma por uma dá muito trabalho, a gente perde tempo, a gente pode errar. Então, essa é uma forma prática de estar inserindo esses dados dentro do Wikidata. Muito obrigado e até a próxima aula.